Vamos para o terceiro e último tópico. Jesus, o impressionante. Quem sabe Jesus, ele continua sendo para você como foi para os conterrâneos de Jesus da Galileia. Quem é este? Este não é o filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de Judas. Quem sabe para você Jesus continua sendo como que aquela pergunta dos discípulos surpresos uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero dizer para você que Jesus, ele é impressionante. Apesar de muitos terem andado com ele, terem tocado nele, ouvido a sua voz, conversado com ele, estado junto com ele, mas em determinados momentos de sua vida, momentos de surpresa para eles se impressionaram com Jesus. Os moradores de Nazaré se impressionaram pelos sinais, pelos milagres, pela autoridade e poder da sua palavra. Os discípulos se impressionaram pela sua calma no barco diante de uma tempestade. E quando eles apelaram para eles, chamaram a ele, clamaram a ele, ele repreendeu os ventos e ordenou aos mares que se aquietassem. O terceiro tópico fala do centurião. O centurião que tinha o seu filho que estava enfermo. E o centurião foi lá, procurou Jesus, ouvia falar de Jesus, e foi buscar a cura, foi buscar a restauração da saúde de seu filho Jesus. E Jesus ouviu o pedido daquele homem. Era um homem importante, mas para Jesus a necessidade era colocada em primeiro lugar, era a prioridade. Não importava se ele estava sendo procurado pelo centurião, oficial do exército romano, se estava sendo procurado por uma mulher de um fluxo de sangue, se estava sendo procurado por uma outra pessoa qualquer. E Jesus foi procurado por aquele centurião. E Jesus disse: eu vou curar. Mas aquele homem conhecia muito bem quem ele era. Ele estava ciente da sua indignidade, pois nada mexe mais com o coração de Jesus Cristo do que um homem, do que uma pessoa que reconhece a sua indignidade, que está consciente da sua indignidade. Aquele centurião era um homem nessas condições. Ele conhecia a sua indignidade, sabia que ele não era digno de Jesus entrar na sua casa, de receber Jesus debaixo do seu telhado, debaixo do seu teto. E esse fator, reconhecimento de indignidade daquele homem, mexeu com o coração de Jesus, como mexe até hoje. Jesus, ele é o Jesus que andava cercado pelos pobres, andava cercado pelos cegos, andava cercado por pessoas considerada a plebe, considerada a reles da sua época. E no entanto, Jesus nunca despediu um sequer daquelas pessoas sem atendê-los na sua necessidade, sem ouvir a sua queixa, sem dispensar a sua bênção na vida de qualquer uma dessas pessoas. E o centurião, consciente
Desculpa aí pelo barulho do avião, estou aqui em frente ao aeroporto. E a gente gravar assim em frente ao aeroporto, o aeroporto fica aqui, a cabeceira do aeroporto fica em frente aqui o mar, e aí a gente conta com esse som diferenciado nas gravações. Mas voltemos ao mais importante. Jesus, procurado por aquele homem, Jesus disse, fala para ele que eu vou curar. E aquele homem, ao ouvir Jesus dizer que ia curar, consciente de quem ele era, sabedor da sua indignidade, Jesus não era daqueles como muitos, né? Levanta o nariz, eu sou, tá pensando que quem? Tá pensando que eu sou quem? Você sabe quem é que eu sou? Eu sou apóstolo fulano, eu sou o mestre, eu sou o profeta, eu sou o presidente da minha organização. Você está pensando que eu sou quem? E Jesus, considerando, vendo a consciência de indignidade daquele homem, aquilo compadeceu Jesus em seu coração. E aquele homem disse, não precisa o senhor ir, basta apenas uma palavra. Olha a fé daquele homem, e olha a humildade daquele homem, e olha o entendimento que aquele homem tinha do poder de uma autoridade. Aquele homem era autoridade, e como autoridade ele reconhecia a autoridade que estava sobre Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus. E aí, quando aquele homem falou aquilo, não basta uma palavra. Aí Jesus faz uma ressalva, olha para os seus, olha para aqueles que o cercavam e diz, olha, nem mesmo em Israel nunca vi tamanha fé como a fé desse homem. Essa é uma declaração de fé feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo ao homem que não exigiu nenhum tipo de manifestação de sinal, ao homem que não existiu prova de que ia lá, de que o filho dele iria ser curado, de que estaria tudo bem. Não! Aquele homem disse apenas uma palavra, basta. E com aquela palavra que aquele homem falou, aquela palavra com a qual aquele homem respondeu a Jesus, basta uma palavra. A resposta de Jesus foi, vai, que o teu servo está curado. E aquele homem, saindo da presença do Senhor, foi para a sua casa. E chegando lá, o servo daquele homem estava curado. Aquele foi mais um que testificou e que esteve na presença do Jesus. Impressionante, porque Jesus é impressionante. Às vezes quem acha que vai receber tanto, às vezes quem acha que o que recebeu foi tão pouco, às vezes quem acha que merecia muito mais do Senhor. E esse achismo muitas vezes se constitui em um obstáculo, se constitui em um verdadeiro paredão para impedir a bênção do Senhor de ser derramada, de chegar à sua vida e ser estabelecida na sua vida. Então é esse Jesus que eu te desafio a conhecer. Jesus impressionante na sua própria terra. Jesus foi rejeitado na sua própria terra, Nazaré. Em Nazaré, Jesus foi rejeitado. Jesus foi surpreendido pelos seus discípulos estando no barco dele, quando eles disseram, quem é este? Quem é este que até o vento, o mar lhe obedece? A reação deles é como se eles estivessem ali com apenas mais um
Mais um ali naquele barco, apenas mais um. Mas Jesus não é aquilo que muitas vezes nós achamos que Ele é. Jesus, Ele não é apenas um conceito, não é um conceito, um judeu, um rabino, um mestre. Não. Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo. Jesus, o impressionante. Ele continua impressionando na terra. Ele continua impressionando até hoje. Ele continua impressionando a essa mãe que chora, a essa mãe que não tem com que alimentar o seu filho, a esse pai de família que não tem conseguido ser o provedor da sua casa. Jesus continua sendo Jesus impressionante, providenciando, entrando com providência das mais estranhas e desconhecidas, das mais improváveis, porque Jesus é o impressionante. E Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E assim como Ele curou o servo do centurião com uma só palavra: vai, o teu servo está curado. E aquele homem creu. E aquele homem creu. E aquele homem não era da comunidade de Israel, não era. Porque há daqueles que acham e pensam que Jesus só é o Jesus e só atende, só cura. Jesus só funciona para os de casa, da sua igreja. E há daqueles que ainda acham que Jesus é o Jesus peculiar da sua denominação. Da sua denominação. É como se Jesus fosse Jesus apenas ali, daquele gueto. Jesus não é o Jesus rotulado. Jesus não tem um rótulo denominacional. Jesus não tem um rótulo de nenhum gueto, de nenhuma comunidade. Nesse mesmo texto, Jesus ressalva ainda que muitos naquele dia virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, assentar-se-ão na mesa com os escolhidos, assentar-se-ão na mesa com os escolhidos, porque foram pessoas que creram e confiaram inteiramente nele, sem vacilar, sem duvidar. É esse Jesus que você precisa crer. É nesse Jesus que a igreja precisa confiar. É nesse Jesus que a igreja precisa confiar. Porque Jesus não tem substituto. Jesus não constituiu nenhum substituto para a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. É Ele que pensa a igreja. É Ele que conduz a igreja por caminhos retos. É Ele que guarda, é Ele que protege, é Ele que salvaguarda a sua igreja. Ele, Jesus, o impressionante. Deus te abençoe em Cristo Jesus.